E o assunto do nosso bate-papo dessa tarde vai ser sobre sentimentos que te limitam. Você sabe o que é isso? Se você está aplicando isso no seu dia a dia? E a nossa convidada é a mentora de lideranças, a Eliana. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Núbia? É um prazer estar aqui. Então eu quero que você conta pra gente o que é o complexo de inferioridade. Já começamos pensando no limite mesmo, né? Quando a pessoa pensa essa questão do complexo de inferioridade, muitas vezes é uma coisa automática, né? Às vezes ela não se dá conta, mas é quando ela acaba se comparando muito com os outros e se colocando sempre como menor. Então é como se assim, as características dela fossem insuficientes para ela atender uma expectativa do meio. Então a gente já consegue perceber o quê? Que ela coloca o foco às vezes muito mais nos outros, no externo, naquilo que deveria, no tem que, do que nas próprias questões dela, nos próprios pontos fortes dela. Eu quero que você fale pra gente, então, quais são as causas do complexo de inferioridade. Então tem a ver com essa percepção que a pessoa vai construindo ao longo da vida, onde ela acaba se comparando e se colocando de uma maneira assim, talvez ela, quando criança ela ouviu isso, enfim, ela vai construindo esse pensamento que o outro é sempre melhor que ela. Então é interessante ela, a partir disso, ela começar a perceber e pensar assim, bom, como que eu posso me pautar para olhar para mim, para dentro? Porque senão ela vai ficar olhando sempre para aquilo que falta. E aí vai criando como um hábito uma questão, e às vezes é uma situação que precisa buscar uma ajuda profissional, porque pode realmente ser algo mais sério que pode impactar a vida dela. Ou pode ser alguma situação que ela, entendendo, ela compreendendo essa possibilidade, ela possa dar ali uma viradinha de chave e começar a se questionar. Mas por que eu estou mandando essa mensagem para mim mesmo porque eu sou inferior? Como seria se eu pensasse de uma outra maneira? Será que as pessoas realmente me veem dessa maneira? Quantos fantasmas que a mente vai criando que às vezes nem existe e que nem precisava ter? Mas vai tendo uma programação de se colocar nessa condição, nesse formato. Eu quero que você fale pra gente, então, esse complexo de inferioridade pode desenvolver esse sentimento de limitação também? Sim, acaba limitando. Por quê? Porque a pessoa ela sempre vai achar que com ela não. Não, é melhor deixar outra pessoa. Não, mas eu acho que não. Se eu fizer isso, alguém vai falar alguma coisa. Então ela já tem o resultado daquilo, ela não fez nem a ação ainda, mas na mente dela ela já não se sente capaz. Então você imagina o quanto que isso vai limitar, tanto no relacionamento pessoal dela, quanto nos relacionamentos profissionais, na ascensão profissional dela na vida e na carreira. Porque isso está muito associado à autoconfiança. Então, o que a gente vai fazer de desempenhar na nossa vida se o nosso nível de autoconfiança estiver baixo? Então, quer dizer, eu não vou me sentir capaz, autoconfiança, eu não vou confiar em mim mesmo. Então, o complexo de inferioridade e autoconfiança, elas não estão juntas, né? São antagônicos aqui. Então, precisa buscar. Pensar assim numa metáfora que eu sempre gosto de usar. Imagina um livro. Pensa um livro que você não acredita de jeito nenhum. Você acha que você venderia esse livro? Agora pensa você não acreditando em você. Como que você vai vender para você mesmo? Então, quer dizer, você vai estar sempre se colocando aquém das situações. E aí pensar assim, mas será que também as pessoas estão tão preocupadas assim, eu sou tão holofote assim para os outros? Talvez não, né? Talvez é você que está se colocando dessa maneira. Porque cada um está lidando com as suas questões, cada um lidando com a sua vida e vai seguindo. Então, você começar a olhar também para aquilo que você tem de positivo. Eu quero que você fale pra gente, então, como identificar no nosso dia a dia esses sentimentos de limitação. Você começa a perceber como que você se sente perto das outras pessoas, como que você se sente com relação às oportunidades que vão acontecendo com você. Então, assim, de repente, no trabalho, você se sente no mesmo nível dos seus colegas, no sentido assim, de não precisa ser mais do que ninguém, mas por que você tem que ser menos? Por que você comprou essa programação? Né? Então, por que o outro eu posso considerar colocar ele maior do que eu? E às vezes o outro é um outro ser humano, da mesma maneira que você, que tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, mas cada um está lidando e escolhendo qual caminho seguir. Então você pensar assim, não, eu vou trazer isso para o lado positivo, já que é uma programação que eu estou colocando. Então observa, na tua vida pessoal, como é que você se sente com relação ao seu cônjuge, aos seus pais, aos seus irmãos, né? Você se sente no mesmo equilíbrio ou não? E se não, será que da onde vem? Então você vai buscar entender que crença que está te levando para aquilo dali. Ou às vezes pode ser até situações assim que pode parecer que existe um motivo, mas você pode ser como é que eu vou falar assim? Ter uma autonomia para você mudar essa história daqui para frente. Então você pode ter uma justificativa, não, tal situação acontece assim assado, ou tal pessoa. Só que você tem que trazer a responsabilidade para você. Então você trazendo dessa maneira, começa a olhar menos para fora e mais para você. Menos para o que está faltando e mais para o que você tem ali de potencial.
Eu quero que você fale pra gente, então, como fazer para controlar os sentimentos de limitação e não deixar que eles influenciem no nosso dia a dia, até nas relações profissionais ou de líder também. Olha, desafiador, né? Mas assim, é uma vigilância constante. Primeiro você precisa identificar, né? Então, você fala, peraí, será que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Observa que historinha que você conta para você diante das situações. E aí você vai começar a ficar atento e a não dar ouvido para esse pensamento. E pensar, não, eu vou ouvir de uma maneira diferente, eu vou colocar uma outra situação. Vamos lembrar, ó, a Eliane comentou lá, mas será que o cenário ele é tão complicado assim como eu estou vendo, ou é a minha mente que está criando a partir de uma... Quando eu falo uma programação, é uma crença, é algo que a gente acreditou em algum momento e que ficou na nossa mente. Então, por que eu digo programação? Porque a gente está vivendo, seguindo isso, mas a gente pode desprogramar, a gente pode mudar isso e trazer para uma crença positiva. Então, observe o teu dia a dia, adiciona o fator tempo nisso, porque às vezes você... eu consegui me cuidar nesse sentido, mas amanhã ou depois vai ter outro. Eu olhei isso para uma vida pessoal, mas vai ter na profissional. Então você vai observando e constantemente você vai conseguindo ajustar e mudar essa maneira de pensar. Queria deixar já um exercício também para você fazer. O que você pode fazer? Você pode pegar um sulfite, algo muito simples, pegar um sulfite, divide no meio, coloca lá pontos negativos que você vê em você e coloca os pontos positivos que você vê em você. Para que você possa observar o que você tem de qualidade. Porque imagina que quando você imaginou a minha lista aqui, a do ponto negativo já encheu, né? Por quê? Porque eu não falo muito bem, porque talvez eu não sou tão inteligente, talvez eu sou, sei lá, muito baixo, muito alto. O que tem de tão errado com você aí? Coloca lá nessa lista, que você acha que está tão errado assim. E aí coloca os pontos positivos também. Gente, já nas minhas mentorias, eu já trabalhei com pessoas que às vezes na hora de colocar o ponto positivo, a pessoa tem muita dificuldade de observar. Então, às vezes, você pode até perguntar para as pessoas que estão em volta de você. O que você... Nossa, eu até lembrei agora de uma situação onde eu pedi para essa funcionária da empresa para ela perguntar para os colegas, para os pares dela. E aí ela conversou com as pessoas e daí no nosso próximo encontro ela trouxe o que as pessoas viam de qualidade nela. E aí a gente fez todo um trabalho ali dela se questionar, né? Mas por que profissionalmente você escolhe acreditar que você não é capaz, sendo que as pessoas trazem, né, tudo isso de positivo? E esse escolhe não é uma escolha ali, né, porque a pessoa fala, não, vou escolher acreditar no pior. Não, é algo que vai vindo e que ela não se dá conta, é inconsciente, aquela, como voltando a falar a palavra programação. Agora, a partir do conhecimento, você consegue ajustar e dizer assim, não, eu vou me pautar por essa realidade aqui e aos pouquinhos isso vai colaborando com a sua autoconfiança. E como eu disse, se você sentir que isso está pesado, que não é um movimento que você consiga fazer sozinho, busque uma ajuda profissional. Eu quero que você fale pra gente, por exemplo, assim, quando aquele sentimento se sobrecarrega, que a pessoa está no topo dos sentimentos, ela aguentou, até a questão dos líderes, às vezes aguenta, leva, e de repente ela chegou no limite. Como que fazer com isso? Porque às vezes a pessoa fica assim, eu tô suportando, mas ela não percebe o limite que ela tem dela mesma e a sensação de ela ficar bem com ela também, né? É mais um cuidado que tem que ter aí no dia a dia. Então, primeiro, precisamos adicionar aí um fator chamado inteligência emocional. Essa pessoa aprender a observar essas emoções. Aí seria muito bacana se a pessoa passar por um processo de autoconhecimento. Por quê? Porque dela vai entender as suas tendências de perfil, o que motiva ela, qual que é a característica, por exemplo, assim, de meio que é o ideal para ela. Porque eu gosto sempre de falar o seguinte, nós conseguimos fazer e desempenhar o que nós desejarmos, independente do nosso perfil. Mas quando a gente conhece as nossas características de comportamento, elas nos ajudam a entender se a gente está num ambiente propício. Se eu estou desenvolvendo algo que de repente é mais desafiador, como a liderança, que envolve tantas coisas, né? A pessoa vai ter uma ideia melhor do esforço, do gasto de energia que ela vai gerar. Vou dar um exemplo. Então, dentro dos perfis que a gente trabalha, são 4 perfis que são bastante conhecidos, tem um perfil que ele é muito associado a meta, resultado, então ele já tem aquilo os números na cabeça, ele já enxerga lá na frente. E tem um outro perfil, por exemplo, que ele é mais relacionado para pessoas, então ele já não é, o foco já não é o ponto forte dele. Então quer dizer, cada um vai ter o seu ponto forte e seus pontos a melhorar. E se a pessoa tem consciência disso, ela consegue equilibrar isso muitas vezes com uma equipe, consegue trazer um pouco mais esse conhecimento para ela, adicionar uma ferramenta, então isso vai facilitando. Então olhar para o dia a dia, mas olhar para as suas emoções também.
Porque quando a gente fala de inteligência emocional, é você agir e compreender a sua emoção de uma forma inteligente, você ajustar ela para o ambiente, você trazer esses fatores, como a gente falou, de autoconfiança, de otimismo, saber lidar com as outras pessoas também, atribuir os significados para as coisas de uma maneira mais apropriada, porque às vezes essa pessoa que está nesse estado emocional, às vezes ela está com um comportamento controlador, ela está, enfim, com perfeccionismo, ela está colocando cobranças nela mesma que às vezes não precisava, né? Ou ela não está conseguindo ter o desempenho que às vezes é exigido para o cargo. Só que se ela deixa ir muito para o emocional, isso vai dificultar que ela consiga aprimorar aquilo que ela precisa, porque ela pode chegar num ponto de travar, de explodir, de, sei lá, de pedir demissão, de abandonar aquilo dali, né? Então é um processo que precisa ser olhado com certeza. Eu quero que você fale pra gente, então, existe uma diferença entre respeitar os seus limites e os sentimentos de limitação? Porque pode confundir muito. Os sentimentos de limitação, será que é a mesma coisa dos limites? Mas não é, né? Olha que delicado isso, né? Vamos pensar. Então, o sentimento de limitação, ele vai fazer com que você deixe de crescer, deixe de desenvolver. Eu sempre falo, tanto pessoal quanto profissional, porque é muito mais fácil a gente enxergar esse cenário no profissional, né? Pensando numa ascensão profissional, num desempenho profissional de alguma situação. Mas a gente é um ser integral, então aquilo que nós somos em casa, nós vamos refletir no trabalho, então é importante a gente olhar a gente como esse ser. Então, limitação vai ser aquilo que, de repente, você quer ir, mas você não se permite porque você acredita que você não consegue, associando aí ao nosso complexo de inferioridade, por exemplo. Agora, entender o seu limite é você saber até onde você vai, você não ultrapassar uma barreira que pode te dar um problema mais para frente, até pensando no tema de autossabotagem, que a gente já falou aqui, né, em um outro programa. Então, qual é o limite que você vai ter? De acordo com os seus valores, de acordo com aquilo que você deseja para a sua vida. Então, você está atento, vivendo no momento presente daquilo que é importante para você. Porque se a gente for falar de limite, é como se fosse assim, mas qual é o limite? Talvez não seja um limite claro, talvez não exista, né, um limite certinho, mas de acordo com os seus valores vai existir. Por exemplo, pessoas que são muito voltadas para o trabalho, a tendência é o quê? A vida pessoal ficar mais de lado. Então, essa é uma atenção que a pessoa tem que ter. Qual é o limite que eu quero ter para o meu profissional? Então, eu posso estar com uma luzinha amarela aqui pensando, mas se eu ficar trabalhando 12 horas todo dia, 14 horas todo dia, será que não tem áreas da minha vida que eu estou deixando a desejar? Então, esse pode ser um limite, é diferente de uma limitação. Por outro lado, vamos pensar assim, essa mesma pessoa gostaria de diminuir essa carga profissional, mas ela sente prazer em estar ali, às vezes ela não está conseguindo lidar com esse pessoal dela. Aí, nesse caso, pode ser que ela esteja com uma limitação para ela atingir esse outro objetivo. E aí ela precisa buscar uma ajuda ou estar antenada para isso. Porque tem pessoas que às vezes conseguem, com entendimento, vão lá e viram uma chave, mas às vezes a situação está mais delicada, precisa de um olhar diferente, né? E aí esse olhar é o quê? Pautar pelo que você deseja e aquilo que você precisa alcançar. Então, entender o que está no meio desse caminho ali, mas está antenado para isso, para que daí você reflita isso em autoconfiança, em bem-estar, você se vê como um ser integral, né? E se vê o quê? Como esse ser que tem lá naquela folha, os seus pontos, eu falei negativos naquela hora, agora a gente pode olhar esses negativos como os pontos a melhorar. Ou também, de repente, ali, alguns que nem são tão negativos assim, mas às vezes a gente coloca um crivo muito forte. Às vezes esse negativo não é negativo, pode ser que algum desses pontos seja só uma característica que às vezes você está almejando, que você vê em outra pessoa, mas que de repente não é o teu natural. E está tudo bem. Por quê? Porque você tem os teus pontos fortes do lado. Então, aonde que você vai focar? No que te falta, no que você vê no outro, ou que você acha dentro da tua lista do tem que ser assim, o tem que, ou naquilo que você tem de bom, e aí sim você vai poder utilizar isso com muito mais força, muito mais intensidade para a tua vida e vai te trazer, sim, autoconfiança, vai te ficar mais leve para você seguir para as coisas, né? Então, você veja como que a forma que a gente olha vai destinar ali o resultado. Mas sempre deixando essa ressalva, né? Porque às vezes é importante, porque nós estamos falando de inferioridade, então às vezes é um sentimento que eles pode estar mais latente e que você precisa de uma ajuda profissional especializada realmente para te ajudar, para isso não piorar, né? Para você conseguir realmente administrar. Então, eu quero te agradecer por essas dicas, contar um pouquinho mais pra gente sobre sentimentos de limitação e passar várias dicas também pra gente buscar ajuda, esse autoconhecimento, e faço convite para as pessoas te seguirem no Instagram. Vou deixar assim, então. No Instagram é @elianegavasso.oficial. O Gavasso, GAVASSO.oficial, no Instagram e no YouTube. Obrigada, Nubia, aí, pela oportunidade de estar aqui de novo.
E eu também quero agradecer a Mari Dal Poço pelo look da entrevista de hoje. Eu faço convite para você fazer uma visita à Mari Dal Poço, que fica na Rua da Faculdade 316, no Jardim La Salle, aqui em Toledo. Lembrando que o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 10 da manhã às 19 horas e todos os sábados das 10 da manhã às 16 horas. E lembrando que o Instagram, @MariDalPoçoModas, e também você seguir a personal stylist, Catherine Dalla Costa. Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima.